Oi, eu sou o Rodrigo e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o Metamorfose, do Franz Kafka. Foi uma releitura para mim. A primeira vez que eu li era uma edição de uma coleção que eu fazia, da editora Abril Cultural, e chamava Obras Primas. Foi um livro que assim me encantou de cara, eu fiquei embasbacado pelo livro e eu não conseguia parar de ler. Numa sentada, acabou indo embora a obra. Aí agora, né, para lá de uns 20 anos depois, eu resolvi lê-lo novamente. Nessa tradução do Modesto Carone, que faleceu recentemente e teve grande parte da obra, traduziu grande parte da obra do Kafka para a Companhia das Letras. Cara, esse livro, para mim, é um dos livros mais sensacionais da literatura. Não é um livro difícil de ler, e tem um vocabulário super tranquilo. É uma história que acredito que ela prenda qualquer pessoa que tenha interesse. Se você gosta de filmes suspense, filmes angustiantes, esse livro é a pegada. Se você já leu algum livro que dê essa sensação, provavelmente o autor desse livro, em algum momento da vida dele, teve contato com a obra do Kafka. Porque o Kafka é o cara mais referenciado quando se fala desse tipo de literatura. O livro dele é considerado uma leitura fantástica. Embora muitos técnicos teóricos da literatura discordem disso, existem muitas questões nisso, e eu não vou nem entrar nesse mérito, porque é uma discussão muito longa e não encerraria aqui, né? Mas eu acho sensacional tudo que envolve o Franz Kafka. Para mim, é um dos melhores escritores, um dos meus queridos. E vamos lá no livro, né? Propriamente dito. Ele tem um começo dos mais famosos da literatura. Então a obra começa desse jeito. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Cara, o livro já começa assim. O que você pode esperar de um livro que já começa assim? Normalmente, numa história, você vai entendendo o motivo de alguém se transformar em alguma coisa. Pega, por exemplo, eu não vou pegar referência por livro, mas porque o cinema bebeu mais disso do que a literatura, dentro das coisas que eu posso citar aqui. Pega, por exemplo, a Mosca, do Cronenberg. Né? O Jeff Goldblum, lá, antes dele ser personagem do Jurassic Park, ele tornou-se a Mosca. Com certeza a Mosca é referência desse livro, tá? Isso não tem dúvida, da Metamorfose. Embora aqui todo mundo ele seja super citado pela ideia da barata, em momento nenhum ele fala da barata aqui. Mas a questão lá, você entende o motivo da personagem lá, do cientista lá, transformar-se numa mosca, né? Naquela coisa repugnante. Aquele filme é nojento pra caramba, né? Aqui não. Aqui já é de cara, pá, na sua lata assim. E eu acho que pra personagem, né, pro Gregor Samsa, nossa protagonista aqui, esse nem é o maior problema, porque depois dele se deparar com essa questão toda de ter se transformado esse inseto repugnante, ele vai começar a reclamar do trabalho. Tipo, o maior problema dele ali não era ter estar naquela condição absurda, né? Aí, o trabalho para ele era pior ali dentro. Então é um livro multifacetado, ah, super polissemântico, né? Porque você vai entender ele de tantas maneiras, dá para fazer tantos estudos a respeito desse livro, né? Até hoje, existem muitos especialistas que estudam a obra do Kafka, em especial Metamorfose, embora ele não seja o livro considerado o melhor livro do Kafka, mas é o mais famoso, o mais citado. Tem muita gente que estuda ele. E a questão da atmosfera, né? Ele lembra muito aqueles filmes do Polanski dos anos 70, que tem aquele clima dos filmes do Polanski, tipo Repulsa ao Sexo. Então, é um filme agora recentemente chamado
Noite Passada em Sorro, ou A Última Noite em Sorro, que é com aquela argentina, Anna Taylor-Joy, uma coisa assim. Muito bacana. E ele tem esse clima do livro. Esse clima, com certeza, em algum momento, foi referenciado a partir de Kafka. Bom, vamos falando então um pouquinho da história. Como eu já disse, a história do Gregor Samsa, que é um caixeiro viajante, e ele conta-se transformado, que inclusive a transformação seria a tradução literal do alemão, nome original do livro, para o português. Ele é conta-se transformado num inseto repugnante. E o mote da história é a transformação que isso vai causar na vida dele e na vida dos familiares dele. Ele era rimo de família, ou seja, ele era o cara que levava o pão para casa. Então, os pais que já estavam em certa idade, tinham alguns problemas de saúde, a irmã, né, princesinha da casa, aquela que ela é uma artista, ela toca violino e tal, ela é obrigada a repensar as oportunidades dela, as questões de vida dela em função da transformação do irmão. Que no primeiro momento ele acha que também é um delírio dele, que é tipo um sonho dele também. Essa questão do sonho é uma questão muito importante na obra. Ele você vai ter que ela vai acordar daquilo e acabar. Mas não, isso não vai acontecendo, as coisas vão acontecendo ali, e você vai vendo aquelas pessoas que ele tinha por queridas, o núcleo familiar dele, se transformando, e ele mesmo percebendo aquilo, né? Ele se transformando fisicamente, né? E ele se transformando de uma maneira mais psicológica. Você vai vendo a transformação daquelas pessoas e aquilo vai dando uma agonia, vai dando um desespero. Então é um livraço de suspense, é um livraço. E ele é extremamente melancólico, é um livro amargo, mas é bom, viu? Você não consegue parar de ler. É delicioso ler Kafka, porque ele tem essa questão. Por pior que seja a situação das obras dele, e são situações sempre horrorosas, você não consegue parar de ler Kafka. E falando na obra dele, Metamorfose foi um dos poucos livros publicados por ele em vida. E ele não gostava da ideia da barata, tá? Ele tinha meio repúdio, não da barata, mas de ilustrações de insetos determinados. Ele gostava mais da imagem que aquilo poderia fazer na cabeça do leitor, imagino eu, né? Então, essa edição que eu li foi a do Modesto Carone, a tradução dele, edição da coleção da Companhia das Letras. Recentemente, a editora Antofágica lançou essa edição ilustrada pelo, pelo fantástico Lourenço Mutarelli, tá? E traduzida pelo PT Rissati. Eu não conheço muito as traduções do PT Rissati, mas o Modesto Carone era considerado uma referência em traduções do Kafka. Assim como a professora Susana Kampf Lages, ela é da UF, e ela é especialista em literatura alemã, e ela traduziu essa outra obra dele, que é um romance. Ele foi publicado póstumamente pelo, né, aquela história do Max Brod, que só isso já vale um vídeo inteiro, não vou entrar nessa questão. Em 1927, o Franz Kafka publicou em vida o Metamorfose em 1915. Bom, falando nisso, né, foi tão prazerosa a releitura do Metamorfose que eu resolvi criar um projetinho aqui e eu vou publicar um vídeo por mês relacionado a alguma obra dele, né? Pela Companhia das Letras, a coleção são 9 volumes. Essa coleção aqui, tá? Alguns deles não estão fáceis de achar no mercado mais, né? Já tem essa coleção há algum tempo. E esse livro aqui, pela editora 84, O Desaparecido América, também não é muito fácil de achar, embora acho que tenha saído uma nova tiragem dele recentemente. Mas esse aqui vai ser o último a ser lido. Então vai ser meio que assim. Esse é o primeiro vídeo e eu tô falando da Metamorfose, que é o livro número 1. O mês que vem eu vou falar do Carta ao Pai. Eu já li esse aqui também, vai ser uma releitura.
E carta ao pai, acho que é a pior carta que alguém poderia escrever para um pai na vida, né? E ele seria também o pior pai da vida. O processo, que é extraordinário, é o 3. Um artista da fome, a construção, 4. O veredicto e na colônia penal. Na colônia penal, faz você pensar que Jogos Mortais é um filme da Disney, tá? É o volume 5. O médico rural é o 6. Contemplação e o foguista, 7. O castelo, 8. O castelo, junto com o processo e o desaparecido, são os romances que ele publicou. E essa compilação aqui, elaborada pelo próprio Modesto Caroni, que ele nomeou de Narrativas do Espólio. Tá? E esse é o 9. E depois seria o Desaparecido e o América. E, se possível, também eu farei uma leitura dos diários dele, que a Todavia lançou recentemente. Mas vai depender de algumas coisas, tá? Mas a previsão é que, por hora, sejam essas obras. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês na próxima. Não deixe de ler o Metamorfose. Para quem gosta de terror, então, é extraordinário. Vocês vão ver várias referências de várias obras que vocês já viram, de vários livros que vocês já leram, né? Até o Ian McEwan, que para mim é um dos melhores escritores ingleses vivos. Ele escreveu Reparação. Para mim é um dos melhores livros dos últimos anos, dos últimos 20 anos. Ele escreveu A Barata, que é um livro que faz referência a ele. Na literatura brasileira também tem algumas referências, inclusive existem algumas ligações entre a obra A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, com Metamorfose, mas não sei se isso vinha porque não tem nenhum estudo, não li nenhum estudo nesse sentido. Mas recomendo que leiam também esse livro também é perturbador. Tá? Um abraço para vocês e até a próxima.